Bom, nós estamos aqui dentro do espaço do podcast Consciência, pois nessa semana aqui na nossa universidade, a Unijuí, nós temos com início nesta segunda-feira a 23ª edição do ENACED, que é o Encontro Nacional de Educação, e a gente tem a grata surpresa de encontrar aqui no nosso campus da Unijuí o professor da Universidade de Brasília, CNPq, o Kleber Silva. Ele que é professor de Letras e Relações Internacionais lá na UNB. Professor Kleber, um prazer recebê-lo aqui na nossa universidade, na nossa Unijuí. Gostaria de, antes de nós abordar os temas que o senhor vai falar na sua palestra aqui, quero que o senhor conte um pouco da sua história acadêmica. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço muito a gentileza, a recepção, o acolhimento nessa universidade. Agradeço muitíssimo. Meu nome é Kleber, eu sou barretense, né? Nasci na cidade de Barretos, uma cidade conhecida como a cidade do rodeio. Só que eu queria destacar que eu queria que essa cidade fosse conhecida como a cidade do Hospital do Câncer, né? Que nós temos um Hospital do Câncer de referência em Barretos, um tratamento gratuito para todos os cidadãos da República Federativa. E eu fui constituindo minha carreira, né, minha trajetória acadêmica. Inicialmente eu fiz minha graduação em letras, né, língua inglesa pela Universidade Federal de Ouro Preto. Depois eu fiz meu mestrado em linguística aplicada na Unicamp. Depois meu doutorado na Unesp Rio Preto, na área de estudos linguísticos e tecnologia no ensino de línguas. Aí depois eu desenvolvi mais ou menos em torno de 10 pós-doutorados no Brasil e fora, na USP, na UFSC, na PUC São Paulo, na Unicamp, na Penn State University, na Universidade de Wits, na África do Sul, em Genebra, na Suíça, em Stanford University e na Penn State University, nos Estados Unidos. E tive a oportunidade de atuar fora do Brasil, fiquei um tempo fora do Brasil pela Fulbright, fiquei em 2019 e 2020 na Penn State University, depois em 2021 na Universidade de CUNY, na Universidade de Nova York, a Universidade da cidade de Nova York, e depois por último, agora minha estada foi na Universidade de Stanford, onde eu fiquei na condição de professor visitante lá. Então, na Universidade de Brasília eu tenho atuado já por 15 anos na Universidade de Brasília. Anteriormente atuava na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, no curso de extensão da Unicamp e algumas universidades particulares. E depois, de 2009 para cá, eu fui para a Universidade de Brasília e estou lá já há 15 anos, celebrando agora. E lá na Universidade de Brasília eu tenho trabalhado na perspectiva da linguística aplicada crítica, tentando relacionar questões de linguagem e relações internacionais. E não tem como a gente falar de relações internacionais se a gente não falar por meio de linguagem. A linguagem é o artefato, é o meio, é a mediação para a gente estabelecer relações entre as pessoas e relações internacionais. E aí eu tenho pensado muito, não na perspectiva mais das relações internacionais no aspecto geral, ortodoxo, ou normativo, mas numa tentativa de uma ressignificação do campo de relações internacionais, vista agora numa perspectiva decolonial. Ou seja, talvez compreender que as relações internacionais elas têm que levar em consideração vozes de pessoas que foram subalternizadas. Então eu tenho trabalhado muito com indígenas, com surdos e com imigrantes em crise. Só que eu acho que não basta a gente trabalhar com essas minorias separadamente. Eu acho que a gente tem que trabalhar com essas minorias de uma forma interseccional. Então eu tenho trabalhado com essas minorias e outras minorias também na Universidade de Brasília e compreender como a gente pensa e repensa políticas nacionais e políticas internacionais em prol dessas comunidades. Professor, e com relação aos seus estudos, qual a realidade desses povos aqui no Brasil? Então, esses povos no Brasil, vou citar esses três especificamente, né? Os negros, nós negros, né? Porque eu sou negro. Nós indígenas, porque eu tenho ascendência indígena, ancestralidade indígena, e também imigrantes em crise. Posso falar também que talvez eu seja um dos imigrantes em crise, devido à minha ancestralidade ser circunscrita em Nigéria e também África do Sul, em Haiti e República Dominicana. Então, meu lugar de fala é este, né? Então, quer dizer, já que eu me transito entre essas três grupos que a gente chama de minorias, mas que não são minorias, né? Foram maiorias que foram minoritarizadas, né? Por exemplo, no contexto brasileiro hoje, falamos que negros nós somos minoria. Onde já se viu um país como o Brasil, um país continental, cerca de 54% dos brasileiros são negros e pardos, né? Então nós não somos uma minoria, nós somos uma maioria.
Mas o que eu sinto hoje é que nós não temos políticas públicas para essas maiorias que foram minoritarizadas. Ou seja, não há política de valorização das línguas, seja de indígenas, de surdos e a língua de imigrantes em crise. Não há política de valorização da cultura de indígenas, de também surdos e de imigrantes em crise. E também não há valorização, proposição, promoção de políticas em prol dessas minorias. Então, não sei se você concorda comigo, o que eu tenho defendido em meus livros, até um livro recentemente lançado pela editora Mercado de Letras, com Kanavira Rajagopalan, da Unicamp, a gente fala que nesse livro que o que nós temos no Brasil não são políticas linguísticas, o que nós temos são rascunhos para uma política, são drafts of language policies, né? Um rascunho para uma tentativa de políticas linguísticas. Então, o que eu penso é que nós não podemos apenas falar dessas minorias, mas nós precisamos de conversar e ouvir as vozes dessas minorias. E o que tenho defendido na Universidade de Brasília, em contato com várias universidades fora do Brasil também, especialmente com a Universidade do Sul Global, é que precisamos de pensar na valorização, de ouvir as vozes dessas pessoas e parar de fazer pesquisa sobre essas pessoas, mas fazer pesquisa com essas pessoas. Então, eu estou imbricado em Brasília em trabalhar dentro de comunidades marginalizadas, dentro de comunidades minoritarizadas, dentro de comunidades periféricas, dentre elas a comunidade indígena, a comunidade de surdos e a comunidade de quilombolas ou de descendentes de escravos, e também de imigrantes em crise. Professor, e de que maneira que a sua fala ela terá um norte aqui na nossa Unijuí? Então, na Unijuí, eu primeiro queria agradecer muito, cumprimentar todos os colegas da universidade. Estou muito alegre de estar nessa universidade. É a primeira vez que eu estou aqui na Unijuí. Mas algo que eu fiquei bem tocado foi justamente as comunidades indígenas que estão aqui presentes, né? Eu cheguei em Santo Ângelo, e eu estava ali na Catedral de Santo Ângelo, caminhando ali, e eu fiquei perplexo de ver o número de descendentes indígenas naquele local. Então, já que eu tenho pensado e repensado em políticas públicas em prol dessas minorias, eu acredito que o meu diálogo com essa comunidade aqui acadêmica e a comunidade externa da universidade, eu acho que vai dar condições para eu aprender com essa comunidade, né? Eu parto daquela ideia, né, de que nós, como cientistas da linguagem ou cientistas das relações internacionais, a gente não detém todo o saber, né? O saber ele é co-construído socialmente. E essa co-construção do conhecimento se dá por meio da gente ouvir essas vozes, né? Eu acho que ouvir essas vozes dessas comunidades, sejam elas acadêmicas, os pesquisadores e a comunidade externa, eu acho que vai dar condições para eu fazer aquilo que a Catherine Walsh disse, né? Ela fala que a gente tem que reaprender para aprender para nós aprendermos, né? Então a gente tem que chegar à conclusão de que a gente nada é, né? Platão já dizia isso, né? Eu não sou, nada sou eu, né? E eu, né, por trabalhar numa perspectiva muito mais africana, eu acredito muito na teoria do bem viver, né? Na teoria do bem viver, do bem viver, a gente fala, né, do Ubuntu, né? Ubuntu Philosophy, ou a filosofia Ubuntu, de que ninguém nós somos, né? Então, eu acredito que para a gente repensar essas políticas públicas, eu acho que ouvir essa comunidade e aprender essa comunidade, estabelecer parcerias com a Unijuí, onde eu estou desenvolvendo agora parcerias com essa própria universidade, está dando condições para eu repensar a minha forma de fazer pesquisa. Professor, e de que maneira que as pessoas elas podem, o senhor falou que tem já livros escritos, de que maneira que as pessoas elas podem entrar em contato com o senhor, alguma rede social, algum site, até para conhecer um pouco do teu campo de pesquisa, né? Olha, eu estou inteira à disposição para estabelecer parcerias, diálogos. A minha rede social, uso muito o Instagram, sempre o Instagram, que é Kleber com K, Kleber Aparecido Silva, que é meu nome, né? Kleber Aparecido, meu nome completo é Kleber Aparecido da Silva, mas aí não tinha essa permissão, então coloquei Kleber Aparecido Silva, que é meu Instagram. No Facebook, você digitando Kleber Aparecido da Silva, você já vai ter acesso. Ou se você pode também pegar na internet, digitar Kleber Aparecido da Silva, UNB ou CNPq, você vai entrar na minha página pessoal da universidade, onde toda a minha produção intelectual ela está disponibilizada no formato de PDF. Eu acredito fortemente que o conhecimento tem que ser disseminado, né? Então nós temos uma plataforma, a plataforma Lattes, onde cerca de 95% da minha produção intelectual ela está em PDF. Só você entrar no meu Lattes, você vai baixar a minha produção. E os livros que eu tenho publicados no Brasil e fora, né, na editora Mercado de Letras, eu tenho uma coleção de livros lá
que nós já publicamos só em 2 anos, mais de 15 livros, né, em 2 anos. A editora Pontes também é uma editora que eu tenho várias parcerias, eu tenho 3 coleções de livros nessa editora Pontes. Na editora Contexto, eu tenho uma série chamada Linguagem na Universidade, a gente publicou 5 livros esse ano. Na editora Routledge, eu estou agora nos Estados Unidos, foi lançado meu segundo livro em inglês, chamado Internacionalização, Decolonialidade e Internacionalização do Ensino Superior no Brasil. E também na editora... Qual outra editora eu tenho escrito? Tenho escrito para a editora Parábola, tem alguns livros meus também, a Parábola Editorial e a Pá de Parábola. E tem alguns livros meus agora que vão sair na editora Pimenta Cultural. Essas são algumas editoras que eu tenho escrito, livros acadêmicos, né? E aí você que está me ouvindo, caso você tenha interesse em acessar talvez livros que... Não estou escrevendo livro de autoajuda, mas livros mais leves, né? Eu vou publicar agora para a editora Cortez, um livro que está mexendo muito comigo, chamado O Direito de Fala de um Educador. Esse livro eu acho que vai dar muito pano para manga, porque eu parto da ideia da Djamila Ribeiro, da discussão que ela tem sobre lugar de fala, e eu questiono que a Djamila falava de lugar de fala e para mim não é lugar de fala, é direito de fala. Então eu acho que eu tenho o direito de falar de qualquer lugar, desde que eu seja empático com esses outros locais. Então eu tento problematizar um pouco isso, que é um livro no formato de crônicas, artigos de opinião. E aí, caso você que está nos ouvindo hoje tenha interesse em acessar esse material, tenho imenso prazer de compartilhar. Só me contatar que eu tenho imenso prazer de compartilhar esse material que foi construído socialmente. Tá certo. Obrigado, professor Kleber. Um prazer conhecê-lo, senhor, e sucesso nessa semana aqui do ENACED, aqui na Unijuí. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade, queria mais uma vez saudar de uma forma muito carinhosa toda essa comunidade acadêmica que tem me recebido com muito carinho nessa semana tão especial, que esse evento que está celebrando 29 anos do curso de pós-graduação aqui, é uma referência no Brasil e no exterior, e certamente eu acho que o estabelecimento de parcerias, de diálogos, é de suma importância para a gente criar uma nova perspectiva, né, futura. E aí eu queria só para terminar, por eu ter sido aluno de Paulo Freire, não posso deixar, em hipótese alguma, de fazer menção a Paulo Freire. Eu acho que um pouco de Paulo Freire nos distancia da ciência, mas acho que muito Paulo Freire nos achega a essa ciência. Então o apelo que eu queria fazer talvez para essa comunidade é talvez não ler pessoas que dizem sobre Paulo Freire. Até vários pensadores que trabalham com Paulo Freire, a gente tem dito muito que Paulo Freire é uma fonte de uma água potável. E para que você vai tomar água em cano, sendo que você tem uma água potável disponível em português, por exemplo? Então, eu faria o apelo para você que está nos assistindo, nos ouvindo, se puder, talvez ler Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança. Eu acho que vai dar condições para a gente ver que, para a gente modificar o Brasil, eu acredito que é a educação, né? Então, ter uma referência aqui na Unijuí, um centro de formação que trabalha com a educação e as ciências, eu acho que é de suma importância para a gente ter um Brasil diferente.